E aí, perguntando a respeito das medidas que estão sendo tomadas, eu acho que vale a pena, não queria deixar de ressaltar como o governador do Amazonas, o Wilson Lima, tem tratado essa questão, né? Porque ele chegou a apontar o governador do Pará como responsável pela fumaça que a gente está vendo em Manaus. E aí eu te pergunto primeiro se isso faz sentido, essa acusação, se ele não está simplificando a questão, uma questão que é bastante séria, né? Que você explicou muito bem aqui e que está sendo bastante intensificada pela seca e pelo desmatamento, que precisaria então de medidas mais efetivas para além de jogar, né, para o estado vizinho. E aí, segundo, eu te pergunto como que isso foi visto pela população local, né? Você acha que gerou algum tipo de desgaste político? A população ela está observando essa questão do meio ambiente assim, com muita raiva, com muita revolta, principalmente nas redes sociais, inclusive a revolta é óbvia, é clara, até porque isso afeta a saúde das pessoas, né? A gente tem aqui um monopólio político muito grande e intenso. Então, acredito que o governador do Amazonas, Wilson Lima, nessa questão ambiental, algo que no segundo mandato ele está tentando melhorar, inclusive indo para fóruns, participando de eventos que falam de meio ambiente, tenta colocar o Amazonas como um protagonista na questão ambiental, até porque a gente vai receber a COP, né, lá no estado do Pará, e o Amazonas quer ser um carro-chefe nisso. Então, se a gente analisa a conjuntura, a gente tem, por exemplo, a população observando tudo que está sendo feito para tentar melhorar, né? Não tem um indicativo, nenhuma pesquisa dizendo se a popularidade do governador melhorou ou piorou com essa questão do meio ambiente. Uma coisa é fato, e aí é uma crítica que todos fazem ao governo do Amazonas, Wilson Lima, né? Tem uma questão que é botar a culpa em terceiros, né? O governo do Amazonas e os políticos amazonenses atrelaram, por exemplo, a seca e a queimada o fato da Marina Silva, por exemplo, não pavimentar a BR-319. Aí você me pergunta, tá, mas o que pode isso ter a ver? É porque vai ter uma estrada, né? Não, a gente não dependeria só dos rios, por exemplo. Só que houve esse desgaste porque na avaliação, inclusive, de muitos especialistas, né, a Marina Silva, inclusive ela mesma endossou isso no comentário dela, foi ministra do governo Lula lá atrás. Se passaram mais de 10 anos que ela não foi ministra e a BR-319 não saiu. Então, essa culpação de terceiros pode ter pegado mal de alguma forma, mas no geral a gente observa que há um trabalho do governo do Amazonas e do governo federal para mitigar essa questão das queimadas aqui no estado. Como? Enviando todo tipo de especialistas e brigadistas e agentes para essas regiões afetadas. O governo do estado já tem até uma operação chamada Tamoiotatá, isso antes mesmo de tudo isso acontecer, para tentar multar essas pessoas que causam crimes ambientais, né? Então, há um trabalho sendo feito. Mas o ponto em questão e aí a reflexão que a gente deixa para todo mundo que nos acompanha, tudo isso poderia estar numa previsão do governo do Amazonas, né? Tanto a fumaça quanto a seca. Mas de que forma? Tinha como prever isso? A Marina Silva, quando chegou aqui no Amazonas, em Manaus, ela disse que já tinha um relatório lá de antes dos anos 2000, pontuando que a seca e essa questão ambiental iria acontecer. E a gente só não cita só esse governo, né? A gente vê que a falta de política pública no meio ambiente aqui na região norte do país e no estado do Amazonas é uma coisa que os políticos, os ex-governadores lá não conseguiam ter a atenção devida e hoje a gente está sofrendo tudo isso. É claro que há um meio termo aí com a população, questão de lixo, questão de conscientização, mas se a gente tivesse lá atrás políticos que de fato observassem o Amazonas como um celeiro ambiental importante, a gente poderia estar em outro patamar, como por exemplo não depender só da Zona Franca de Manaus, porque o tanto de riqueza que a gente tem na Amazônia e no Amazonas com a floresta aqui é gigante, né? E o próprio presidente Lula, na entrevista com as rádios da Amazônia, chegou a dizer sobre BR-319, né? Falou o seguinte, poxa, qual o recado que eu vou estar passando para o mundo se eu pavimentar toda uma estrada que fica no meio da floresta amazônica? Só para você ver o quanto essa questão de BR-319, que vai em economia, porque vem a questão da seca, porque não tem rio, como é que a gente vai
a estrada seria uma boa opção, talvez não seja. Então, tem toda uma questão que a gente pode pontuar para fazer com que hoje a gente chegue nessa situação, e uma delas é a falta de política pública de fato.